Todos contra Vic Vanilla, quem sou eu, parte 2. No primeiro vídeo, você que acompanhou, já sabe que eu nasci em Caruaru, no dia 20 de 5 de 1965, filho de José Vitorino da Silva, vulgo Pilão, e Dona Carmelita Francisca. Meu Oduori é Ofum, que são 10 búzios abertos, onde vem aí a caída, né, de Oxalá, Oxalaguém, Oxalufã. E meus orixás de cabeça são Xangô com Exu. Eu sou, pois, um baru. Para você saber mais detalhes, você vai ver o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do card, para que você possa vê-lo. E a gente vai seguir com esse conhecimento, Quem Sou Eu, parte 2. Pois bem, o primeiro encontro com Jesus foi porque mamãe me levou até a igreja central adventista do sétimo dia, que existe até os dias de hoje. E nós chegamos exatamente numa quinta-feira santa. E aí havia um painel, e no painel havia um homem rezando sobre uma pedra, assim, havia uma pedra, e ele rezando, assim, a lágrima e algumas marcas de sangue. E quando eu entrei, estava cantando um hino que até hoje, assim, não me sai da lembrança. E eu tinha por volta, creio eu, de 9 anos a 10. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, sempre em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Prazer real eu tenho no coração. Eu tenho um segredo, é Cristo no coração. Satisfação. Era mais ou menos assim. E aquilo me impressionou de deveras, né? A igreja todo cantando e eu entrando e mamãe parando de frente do painel. E eu perguntei quem era ele. E mamãe tinha uma linguagem poética que eu iria herdar a posteriori. Ela disse: este é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Então nós adentramos a igreja, eu fiquei ao lado de mamãe. E aí começou o pastor Loquaz a pregar. Pastor Mozaniel, um dos grandes oradores da igreja adventista na época, e começou a pregar, a falar sobre a missão de Jesus aqui na terra. E aí, no período da sua pregação, os seus milagres, a sua consequente morte na cruz, o que derramou lágrimas de mamãe, e a sua ressurreição. Então, quando nós voltamos, porque pobres que éramos, íamos à igreja a pés e voltávamos de ônibus. Hoje aqui em Caruaru é impossível você fazer um trajeto desse, por pequeno que seja, a pé devido à violência. É um negócio muito sério. Então ela estava chorando e eu perguntei por quê. E ela me explicou, por conta de Jesus, aquela coisa toda, e fez uma pergunta: você daria a vida pelo seu melhor amigo? Naquele tempo, naquela idade, eu não poderia responder.
há uma das coisas que vocês precisam saber, não é? Segundo o Sigmund Freud, o nosso eu é dividido, pelo menos o nosso eu personal, a nossa máscara, é dividido em id, ego e superego. Então o id é quando você nasce com todos aqueles instintos de qualquer animal. Você quer mamar, você chora. Você quer defecar, você defeca. E aí quando você come, mamãe bate para você arrotar. E é tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Depois tudo aquilo ali que a gente acha fácil começa a ser difícil, porque a mãe começa a ensinar. Então você já não vai mais arrotar na cara dela. Você não pode mais arrotar na cara de mamãe e de papai. Agora você não vai defecar livremente nas fraldas. Uma maravilha. Você agora vai ser levado para um pinico. Então agora você começa a receber a educação dos pais. E quando os pais são pobres, você receberá aquela educação como eu recebi, de que dinheiro não cai do céu. As frases eram o amor ao dinheiro, aliás, o dinheiro era o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Se dinheiro fosse bom, o rico entrava no céu. O amigo de papai que ficou melhor do que ele na vida foi porque foi roubando. As professoras, e a professora que eu amava, Dona Gudelive, linda, maravilhosa, porque o primeiro amor da vida do menino é mamãe. E o segundo é a professora. Dona Gudelive era a minha primeira grande paixão. Quando eu conseguia comprar confeito, eu levava alguns para ela. E então, todo começo de ano letivo, ela passava a lista. Papai olhava aquela lista e dizia: diga àquela prostituta que eu não estou roubando, não. Eu não ia dizer isso. E ele comprava quando queria metade do material. Aquele material escolar que ia prestar durante todo o ano, e aí eu não tinha caderno de desenho, e aí eu tinha que pedir lápis de cor emprestado ao menininho, ao amiguinho. E quando passava de ano, não ganhava-se presente. Eu não tinha feito mais que o meu dever. Então, é incutido no cérebro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, isso é o superego, é a educação que mãe e pai vai dando a você. Que você vai tendo dentro de casa em relação à questão amorosa, devido à relação dos pais. E você está indo no id, você está desenvolvendo, e quando, que é chamado superego, quando o ego aparece, e nas crianças da minha época, o ego, que é quando você se reconhece por uma individualidade, ia aparecer 12, 14 anos. Hoje é bem mais cedo, criança tem acesso a tudo. Então o que acontecia? Todas aquelas lágrimas de mamãe por Jesus, aquela pergunta dela que ficou ecoando: você daria a sua vida pelo melhor amigo? O choro de papai pela pobreza, tudo aquilo ali fica dentro de você. Isso é o superego. Quando o ego vem nascer, que é o que faz discernimento entre o que é errado e o que não é, entre o bem e o mal, você já tem introjetado a cultura dos seus pais, os valores sobre dinheiro. Por isso, se você está lendo hoje, você está estudando um livro que é Os Segredos da Mente Milionária, ou O Segredo de Rhonda Byrne, ou tudo mais, você nota que você tem dificuldade em acreditar naquilo. E você faz um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, e não sai da vida de merda que você leva. E você vê pessoas que não estudaram tanto ganhando dinheiro. Isso lhe provoca uma inveja, porque a inveja vai atrair mais daquilo. Ou seja, mais da inveja. Né? Não vai trazer dinheiro para você. Então essa educação
é muito perigosa, a educação da pobreza, a educação da miséria, né, devido às brigas de papai e mamãe, uma educação de desamor. E o adulto leva isso para a sua vida. Está lá, né, nos segredos da mente milionária. Né? Depois eu vou apresentar, em alguns vídeos eu vou falar mais sobre isso. E vou apresentar os livros, porque eu não sou pesquisador de Google. Com o passar do tempo, além de eu me batizar na igreja adventista do sétimo dia, eu me tornei comportor evangelista, porque eu queria participar da obra, porque Ellen Goldhammer White disse que o correto para ir para o céu é participar da obra, então ia vender livros. O comportor evangelista é a educação de todos os jovens, né? O intuito é conseguir, quem sabe, um dia ser um pastor da igreja. Você vai saber que de 100 jovens que sonham com isso, um somente chega lá, porque tem as condições de vida. Na época eu não sabia, e também era meu sonho. E aí eu me tornei, dentro da igreja, líder de grupo de jovens. Criei na igreja adventista do sétimo dia do bairro São Francisco o grupo de jovens, o Projeto Columba, que era a evangelização pela evangelização, com o nome atrás, com o lema quem ama não se sacrifica, ama. Então eu fui líder de jovens e dava cursos de oratória. E vocês me permitem, quando eu vacilo em falar alguma coisa, não é choque com a realidade, é porque é muito difícil falar para mim hoje em dia disso. Então eu dava curso de oratória sacra, como falar bem em público, hermenêutica, homilética, exegese. E o pastor da igreja, na época era o pastor Elias, aqueles certificados, ele assinava somente certificados. Então tinha festa de entrega de certificados de pregadores, né? Eu me lembro do saudoso Marlon, da Solange, que hoje é professora. Marlon Foice era um menino muito bem, muito bom educado, menino Foice muito jovem. Então essas coisas, essas recordações me matam. Muito difícil. E assim, a dureza que eu tinha, porque a gente saía para pregar. Eu saía para pregar em outras cidades, levar jovens para falar em outras cidades, evangelizar, Toritama, Santa Cruz na época. E eu tinha a disciplina que eu já tenho hoje. Eu lia os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. O livro de cabeceira minha era Colunas do Caráter. E eu trabalhava no curtume. Dentro do curtume, lá, ou de vigilante do curtume. Trabalhava todas as noites, 12 por 12, todas as noites. E no sábado, ficava alguém no meu lugar e depois eu pagava, ficando 24 horas em alerta, lá como vigilante. O nome do costume era Vicouro, da família Veríssimo. Então, eu me lembro muito fácil, e eu estou dizendo isso para que se alguém, né, um dia quiser fazer as pesquisas, ainda existe. A Adilene, o Gordo, pessoas que estão em outras situações hoje em dia de vida, não sei como estão, mas que podem muito bem falar disso. E depois, somente depois, eu pude, depois de ler toda a obra de Ellen White, depois de ler várias vezes a Bíblia, até ganhar o apelido de Nicobíblia, eu pude responder à mamãe. Porque você daria a vida por um amigo? Mas Jesus deu sabendo que ia ressuscitar. Então ele não deu, ele testou. Então eu daria, sim, minha vida, se eu soubesse que eu ia recebê-la depois,
por várias pessoas que eu amei muito, inclusive pelo meu grande amigo Paulo José. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigos de tantos caminhos e tanta jornada, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está ao meu lado em qualquer caminhada. Eu daria. Paulo José foi um irmão, um amigo poeta, foi irmão que eu não tive de sangue, foi irmão que quando, por fim, eu não pude mais ficar na igreja, porque eu fui silenciado, porque eu acreditava diferente. Eu não achava que, por exemplo, que dízimos e oferta tinha que ir para a igreja. Na época havia umas casinhas perto da linha do trem, e eu dizia como ninguém, você não pode ser feliz sabendo que você está almoçando e seu irmão está com fome. Então eu uni os jovens da igreja com esse propósito. Dízimos e ofertas, a gente ia comprar cestas básicas e dar a essas pessoas. E os jovens também iam comigo. Eles iam comigo evangelizar puteiros. Sim, a gente entrava em bordel, em coisas, a gente tentava trazer pessoas de vida fácil, meninas de programa, para a igreja. E essa minha forma de imaginar, eu me lembro que um dos diáconos, hoje eu não vou dizer o nome, porque independente de se eu honro muito essa pessoa, e já está uma pessoa bem velhinha, ele falou que, eu me lembro pela primeira vez, eu estava lá, e eu estava lá de frente, a igreja cheia, e o diácono levantou e falou: nós estamos aqui hoje, dentro dessa pregação, para vocês verem que o diabo se transforma em seres de luz. Aí me citou, aí o irmão Nicodemos, por exemplo, parece que tem pacto com o diabo. Porque o que ele quer não é o que está nas diretrizes da igreja, não é que o espírito de profecia, leia-se, Ellen G. Armand White fala, Nicodemos quer as próprias diretrizes, ele tem que criar a própria igreja dele. Então eu fui silenciado. Ele parece que tem pacto com o diabo. Foi a primeira vez, veja. Eu já tinha aquele trauma com as sombras. Aquele lance de dormir quando papai morreu, na noite que papai morreu de câncer. E depois eu posso contar mais a respeito. E recebi aquela chuva de terra do cemitério. Então, quando eu comecei a fazer isso, e a igreja soube, e aí foi levado para a Missão Nordeste, então eu fui silenciado na igreja, e aí eu não podia mais falar e pregar para os jovens, e não estar mais à frente do grupo que eu havia criado, que era o Projeto Columba, que tinha o lema, né, quem ama não se sacrifica, ama. Então eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, eu comecei a namorar com o ateísmo. Então, nesse namoro com o ateísmo, vocês já devem ter visto aí que eu sou um homem de livros. Eu comecei a ler a obra de Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, Assim Falou o Zaratustra, Et Homo, O Anticristo, Vontade da Potência, né? Eram uns livros de Nietzsche, e eu devorava, porque o ateu ele precisa. E a obra de Sartre, né? Parece que é uma obra de Sartre, Eu Sei a Razão, eu não me lembro muito agora o título. Mas eram obras que me dirigiam para o ateísmo, e eu tentei ser. Porque a primeira dor da frustração é você tentar superar. Eu nunca fui de voltar atrás quando eu levo um chute na bunda, eu sou de continuar. E Nietzsche, e até hoje eu tenho, como eu disse para vocês, eu estou aqui falando sem apresentar livros, mas em outros vídeos aqui do canal eu vou mostrar e vocês vão ver que eu não sou pesquisador de Google. Não. Então eu me tornei ateu. Eu fui ateu pelo menos um ano, mais ou menos. Até que comecei a participar do grupo de jovens São Francisco, católico. E aí figuras muito carismáticas, como Libânio, que hoje eu tenho aí o filho dele,
que cuida da coisa aqui no computador. Essa imagem que você tem, a maneira e tal, foi ele que me deu uma força para fazer a conta, ele e Luigi. Então, Libânio e Valdiran eram duas pessoas extremamente carismáticas, de grupo de base, que o grupo São Francisco, eu cheguei no grupo de jovens São Francisco, criamos o grupo de base Puebla, que era a opção pelos pobres, né? A opção de Medellín, a opção pelos pobres. E nós nos aprofundávamos na obra de Frei Leonardo Boff, que era Teologia da Libertação e do Cativeiro. E aí foi a primeira vez que eu comecei, eu me apaixonei por Francisco de Assis. E sim, eu almejei ser monge franciscano. Sim, eu li a obra de Maria Estico, que você encontra hoje na internet, São Francisco, coloca aí, São Francisco, Maria Estico, esse S é mudo, Estico, S-T-I-C-O, procura que você vai encontrar. Inclusive, vou mandar esse livro para mim. Então, tudo isso aí fez parte dessa história. A minha caminhada até franciscanismo e mosteiro, o que eu estou dizendo aqui é o que vocês podem pesquisar. Eu não vou mais a fundo, porque vocês podem estar com o celular na mão, vocês podem tirar selfie, mas a gente não tinha isso, não. Essa coisa é nova. Esse negócio aí da gente ter voz e vez e poder falar, isso é coisa muito mais. Podia estar com selfie ali dentro do mosteiro, com selfie, com Frei Tito. Não era assim. Prove uma foto, não tinha foto. A gente não tinha, e eu não tinha condições de, eu vou estar com o Frei fulano de tal e eu quero que você esteja lá para tirar foto, para eu futuramente apresentar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Não existia. Não havia, a gente nem imaginava, a gente nem tinha nem telefone em casa. Quem tinha telefone em casa eram as pessoas que eram burgueses na época. Então sim, eu namorei com o franciscanismo. Sim, eu estudei profundamente a vida de Francisco de Assis. Sim, eu estudei Teologia da Libertação e do Cativeiro, Frei Leonardo Boff. Então, assim, eu nunca fui aquela pessoa de entrar numa igreja, em uma coisa e ficar, sabe, só olhando. Não, eu quis participar da história. Por fim, frustrado na história de Francisco, um dia, eu agora já trabalhando do Pão de Açúcar Compre Bem, nos anos de 89, 90, no período de 89 e 90, o grupo de base Puebla e os jovens estavam reunidos na tentativa de eleger pela primeira vez Luiz Inácio da Silva. Olha, gente, são coisas que vocês, jovens, só conhecem de história. Eu trabalhava no Pão de Açúcar Compre Bem e todos os dias, a gente tinha que remarcar preço, devido à inflação galopante. Agora era um galopante no cavalo do zorro, no cavalo mesmo. Entendeu? Um preço era uma de manhã, à tarde era outra, à noite era outro. Você trabalhava de morrer. Porque o dinheiro, né, o cruzeiro, não valia mais nada. Eu estou falando do período de 89 para 90. Aqui tem meio mundo de gente querendo ser presidente da República e tem o caçador de Marajás. O caçador de Marajás, que era Fernando Collor de Mello. E tinha outras pessoas, inclusive o Brizola. Mas havia também o Lula e a gente, eu no meu caso, junto com os jovens da minha época, não tinha essa história de ficar por trás da coisa falando pelo WhatsApp, não. A gente corria à noite, na madrugada, pichando parede, nascia uma estrela, Lula lá. A coisa era assim.
Eu recebia, eu recebia um salário mínimo, trabalhando no Pão de Açúcar Compre Bem, e me esforçava pelas horas extras, porque o meu salário era dividido, metade, em casa a gente foi assim, se você está trabalhando, metade do salário é da família, do pai, você entrega a mãe. Você está recebendo 1.200 conto, 7 com 7, 14, 1.400 reais, então 700 reais era para entregar a papai e mamãe. E mesmo quando papai e mamãe morreram, a gente continuou fazendo isso. Sempre houve a irmã mais velha que deu continuidade e a gente continuou fazendo isso. Então, eu recebia um salário mínimo, nós jovens, né? Todo mundo bonitinho na época, cabelo, né? Bigodinho em flor, cabelinho na régua, nego Ney, né? Aí eu usava aquelas camisas de seda, calça de ninho, cinturão, sapatinho arezo, boizinho, mas era Lula lá. E à noite a gente ia correr campo, gente. Correr campo, colocando, pintando, pichando parede, colocando os adesivos de Lula. Havia um líder na época que era Roberto Numeriano, do PCdoB. Esse aí foi o meu mestre, foi o primeiro camarada a me emprestar um livro de Karl Marx, Manifesto Comunista, 18º Brumário de Napoleão Bonaparte e um resumo do Capital. O marxismo chegou a mim através disso. Eu queria que vocês aí do outro lado entendessem isso. Eu nunca consegui ser de teoria e de prática zero em nada. Em nada. Então eu estava lá na bucha, né? E arrumei de noivar também. Eu estava trabalhando, era ajudante de seu quase nada no Pão de Açúcar. Compre Bem, né? E ganhava um trocadinho a mais, aquela coisa toda, e estava noivo, duas alianças no bolso. E aconteceu que Lula perdeu, o Collor entrou, e a primeira coisa que o Collor fez foi surrupiar as cadernetas de poupança na época. E tchau pra ti, foi muita gente, muita gente praticando bobagem, muita gente se suicidando. Coisa que vocês só estão vendo aí na história. Eu tive que acabar o noivado. Eu não tinha mais dinheiro para alugar um quartinho para ir morar com a moça. Tive que devolver as alianças. Vocês sabem da história. Mas eu vivi isso. Então, o nosso consolo foi o impeachment de Collor. E de novo, a gente pintou a cara. Ouviu falar dos caras pintados? Coloquem aí, os caras pintados. Impeachment de Collor. Coloca aí no Google, que vocês é do Google. Vocês não participaram da história. E pronto. A partir daí havia um grupo que eu simpatizava muito, que era o Hare Krishna. E um dia eu vi um livro chamado Perguntas Perfeitas e Respostas Perfeitas, e o outro, A Ciência da Autorrealização, e ainda trabalhando no Pão de Açúcar Compre Bem, eu pedi as contas e fui embora. Simplesmente pro templo. Aqui em Nova Vrajadama. O guru era Maharaj Davantari. O movimento Hare Krishna estava no auge. E aí eu fui ver, passei um mês lá, depois voltei e resolvi tomar iniciação. Na Fazenda Nova Vrajadama, eu fui recebido
pelo o devoto que eu amava muito, que tocava uma mirdanga muito grande. Era maravilhoso ele tocando aquela mirdanga Prabhu Revatpati. Então, veja, gente, então eu entrei no movimento. Então cortou a cabeça, deixou assim, que na época eu tinha algum cabelo. E aí eu recebi a roupa safrão e comecei a viver no templo. Foram pelo menos 3 a 4 meses eu vivi no templo ali, Hare Krishna, acordando 3h30 da manhã, tomando banho gelado, indo para o templo, que o templo era uma fazenda, e a gente ia para o templo, e no templo a gente assistia o culto a Tulsidev Maharaj, e no meu caso eu comecei trabalhando na cozinha dos devotos, depois fui passado para a cozinha das deidades, onde se fazia comida de Subradhan, Jagannath, né? E Baladeva. Então, essa história de Subradhan, Jagannath, Baladeva são três como tipo assim, 3 carrancas que existem no movimento. Subradhan, Baladeva é a própria personalidade de Deus, né? Aliás, Jagannath é a própria personalidade de Deus. Subradhan é a irmã de Deus. E Baladeva é o irmão da divindade. Então esses eram os primeiros mistérios. Se cozinhava ali primeiro para a cozinha da deidade. Então a comida era feita ali, os devotos eram especialistas naquilo ali, e faziam aquela comida, eles não experimentavam a comida que eram servidas às divindades. Então depois, no culto mais tarde, se servia a divindade, né? As comidas se cantavam, se servia às divindades, fazia o Guru Puja. Gurudeva Kripa Bindu Dia Koreda Citrenate Katirina Gurudeva Kripa Bindu Dia Koreda Citrenate Katirina. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu-me os olhos com o achote do conhecimento. Essas palavras são iniciais na introdução do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, como ele é, da autoria de sua divina graça, Srila Prabhupada Maharaj. Então ali eu fui bebendo da fonte, e aí um devoto se afeiçoou por mim, e nós fomos começar a nossa missão, e eu comecei a viajar com ele, primeiro para Recife e depois para Natal. Então foi ali, nesse treinamento constante, diário, aos pés do mestre, de Vrindravana Dasa Goswami Maharaj, com sua esposa, não é que eu não me lembro o nome dela, e o seu filho Tulasi. Tulasi era um menino na época, hoje é um rapaz. E nós fomos para lá. Então, era esse, né, um treinamento, era uma disciplina muito árdua, que eu estou resumindo para vocês as passagens, citando o nome: Maharaj Davantari, Revatipati, Vrindravana Dasa Goswami. Eu creio que Vrinda Dasa Goswami, ele ainda está no Recife. É casado com uma devota e está no Recife. E pode-se encontrar alguma coisa dele aqui no YouTube. Então, coisas para que vocês possam rastrear. Existem histórias internas que eu vou contar para vocês a posteriori. Mas o lance foi esse. Eu disse à mamãe: eu vou ali e volto já, botei um colchonete nas costas e voltei 3 anos depois. Eu estava em Natal quando soube que mamãe estava doente. Porque as cartas, quando o devoto estava em treinamento, e eu quero que vocês saibam disso, ele precisa, para ele ser iniciado, ele vai perdendo o seu ego, né? Porque, por exemplo,
vocês que são telemistas, né? O que é telema? Telema. Telema é vontade. Sabe, mas não é a vontade, desejo. Não é desejo. Porque o que deseja é o ego. Você tem um nome, Roberto, Cássia. Esse nome é o seu rótulo. E existe a garrafa. Então, a pessoa se identifica com o seu invólucro, o seu rótulo. O invólucro. Eu sou, digamos, branco, olhos azuis, e o meu nome é Fritz. O Fritz é um rótulo. O fato de você ser alemão, de 1,90 m, olhos azuis, é a garrafa. E tudo que esse indivíduo dos olhos azuis se identifica com o nome Fritz, sabe, é a sua versão, porque é o ego agindo. O telema é quando você conhece o seu eu. Quando você sabe exatamente quem você é aqui. Aí sim você pode agir. Agir, como disse Aleister Crowley. Faz o que tu queres porque é tudo da lei. Fazer tudo o que queres como? De que lei? Né? Somente pode fazer o que quer quem é livre. Quem é livre dos desejos. Quem é livre dos medos. Quem é livre. Então, só pessoas livres podem amar e ter verdadeiramente desejo. O homem comum, ele não é praticante de telema. Não diga que você é praticante de telema. Se você é obrigado a acordar 6 horas da manhã, não me diga, 5. Vai trabalhar até meio-dia, tem 1 hora para o descanso, e vai trabalhar e trabalha até 10, 11 horas. Aí tem a esposa que você vê e 2 ou 3 filhos. Cara, isso é maia. Isso é maia. Então o telemista pode ser casado? Pode. O telemista pode ter filho? Pode. O telemista pode trabalhar? Pode. Cara, agora que não pode ser escravo. Porque os escravos servirão. Então aquela mentalidade de escravo, aquela mentalidade das pessoas que se afinam com o salário mínimo, e que eu acho lindo, eu acho muito bonito. Eu convivo com pessoas que mesmo me conhecendo há anos, vivendo exclusivamente da magia, porque eu sou mago. Você pode me chamar os rótulos, para mim não interessa. É mago, bruxo, feiticeiro, não importa. Mas eu vivo disso, não é? Eu vivo tarô. Inclusive você pode aí partilhar, marcar um jogo, a nos ajudar, né, a ter uma vida gostosa para a gente poder vir aqui fazer os vídeos para vocês. E eu noto que tem pessoas que elas não querem ir além disso. E elas até querem, elas lutam, fazem meio mundo de curso, não sai disso. Porque como eu falei no princípio, o que vale é o que seus pais lhe ensinaram quando era criança. Porque eles lhe ensinaram com lágrimas, com raiva. E você só tinha o selfie. Entenda isso. Você não tinha ainda o superego. Você não tinha ainda o ego. Você teria, no caso, o superego, que era a bagagem que colocaram em cima de você. Você se arromba todinho e continua ganhando salário mínimo. Se lasca todinho e continua ganhando aquilo. Então você não é telemista. Telema é exatamente isso, é você ser livre. Então, com os devotos de Krishna, eu curti muito essa liberdade e quando, particularmente porque eu entreguei o ego. Então as cartas que enviavam para mim não chegavam até mim. O guru lia. Porque você vai usar o canto, que é a coleira de Krishna.
Como acontece com os dominicanos, que não têm vontade, não têm livre-arbítrio. Como acontece com os jesuítas, que a vontade deles é a vontade do Papa. E a gente vai falar também disso no decorrer da coisa. Então, só essa carta, o babá, o guru Vrindravana me entregou. Ó, sua mãe está doente, você precisa ler isso. E aí eu resolvi vir embora. Ele queria me levar para a Índia. Mas eu precisava ver mamãe. Então um dia eu cheguei, eu descobri que mamãe, o endereço que mamãe levava. Eu vim de Natal a Recife, com meu guru, de Recife a Caruaru. Fiquei no Luau e no outro dia, aqui em Caruaru, os Hare Krishna vieram de bug. Na época tinha um bugzinho, um Jeep. Para quem não sabe o que é hoje, um Jeep. E me deixaram de frente da casa nova de mamãe. Então, quando eu cheguei de frente, era uma porta de postigo. Eu acho que o povo de hoje não sabe nem o que é postigo. Só um minuto. Quando eu bati na porta de postigo, uma menina entrou, uma moreninha, abriu o postigo. Teve um susto, porque eu estava careca, com aquela roupa. Aí correu e disse: Dona Carmelita, nome da minha irmã, da minha mãe, é Carmelita. Foi Carmelita. Tem um negro na porta. Ela esqueceu que também ela era da minha cor. E minha mãe veio ver o que era. Então, quando ela viu, ela disse: não é um negro não, é meu filho. Não, o filho era, mas era negro, né? E aí, ela abriu a porta e ela desmaiou no meu braço, assim. A gente estava sem se ver há 3 anos. Eu tinha entregue minha vida ao meu guru, minha vontade ao meu guru. Meu guru sabia que eu havia nascido para Pandita. Eu tinha lido o Bhagavad Gita, vários volumes do Srimad Bhagavata, o Chaitanya Charitamrita, né? A biografia de Srila Prabhupada. Eu devorava aquilo lá. Eu amava aquilo lá. Eu não tinha devoção, e aí merece uma explicação de um livro só para isso, um vídeo só para isso. Eu não tinha a devoção que tenho hoje, por Senhor Krishna, inclusive está aqui na minha mesa. Esse é o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. O meu Hillel, o meu mentor espiritual, quando vai fazer preces de cura, e que já fez curas à distância de 9.000 quilômetros, eu aqui trazendo ele, e a pessoa na Itália, a pessoa na Rússia. Meu Hillel chama com essa divindade Krishna Sofia. Então, naquele período, eu não era apaixonado por Krishna Sofia. Eu não era. Eu vim me apaixonar agora há pouco, em 2019, quando eu fiz o meu pacto com Lúcifer. E aí eu desmaiei, mamãe desmaiou, aliás, nos meus braços. E a menina disse: arruma uma nota de R$1, tinha uma nota de R$1, era R$2, botou no nariz dela, ela voltou. Eu sou chato. Se eu fosse ela, eu só retornava se fosse com nota de dólar, $100. Mas mamãe botaram ali uma nota, acho que foi 2 cruzeiros, e ela retornou. Lembrando que toda essa história aí ocorreu no período em que o Cruzeiro foi se tornando o RV, depois Cruzados Novos,
e por fim virou real. Eu estou falando de um período, do período Hare Krishna, que vai abranger os anos 90 até mais ou menos 94. Então, esse período aí. E aí eu fiquei lá, mas eu não conseguia dormir mais, porque a comida era diferente, dormir era diferente. E meu padrasto não me apreciava muito, porque eu era um vagabundo. Mas não precisava ver mamãe, e eu vim ver mamãe. E não voltei mais para o Hare Krishna. Não voltei. Mas sempre li, sempre tive o Bhagavad Gita. Inclusive, agora há pouco tempo o Hillel Ben Shahar começou a fazer a interpretação do Bhagavad Gita. Mas sempre foi diminuído isso, porque eu sempre parei de escrever, porque a vida material dos clientes, e quando eu digo vida material, tem a ver com a matéria, o afetivo, o desejo, o sexo. O dinheiro tá sempre em primeira ordem. E por essa razão eu não fiz ainda uma tradução do Bhagavad Gita. Mas isso vai acontecer, né? Nesse período de 2024 a 2034. Isso está dentro do pacto com Lúcifer. Eu vou escrever essa tradução do Bhagavad Gita. Eu vou publicar pelo Clube dos Autores. Ontem a Maria ela falou, não, ela mandou, porque ela sabe que eu gosto, né, de escrever, e ela mandou uma senhora que faz notas de rodapé, que faz declamação, mas assim, eu quero que o livro, eu disse, Maria, eu quero que o livro pertença à minha pessoa. Ela pagou caríssimo pela capa, a Maria. Sabe, gente, mas assim, quando a gente começa a querer escrever um livro, a gente começa a ver as dificuldades que vai ser a capa, a diagramação. Quem pensa assim nunca escreve. Nunca escreve. Eu escrevi e publiquei 3 livros e eu vou publicar mais 3 pelo Clube dos Autores. Você vai lá em Nicodemo Silva e vai encontrar 3 livros que é profano, A Casa de Satã e Tecno-Homo, chamado de A Consciência Artificial, o subtítulo, que eu vou apresentar para vocês em outros vídeos. Mas, somente em 2019, ou seja, agora há pouco, após pacto com Lúcifer e com a ajuda, né, de algumas grandes devotas, uma na Itália, como eu falei, a Tulasi Premadeva, eu vou ter um capítulo especial para Tulasi, Jezabel, muito importante, a Jezabel, eu fiz uma música, meu príncipe, cadê você? Que era meu prazer, meu bem-querer, mimo do céu, meu príncipe, quem tu é, para ter aos teus pés o coração de Jezabel. Sou negra mulher, que a vida me escapa, feito um vapor, mais do que adianta se ela avança. Sem teu amor, minha pele de cor tudo dei sem favor. Fiz meu papel e hoje estou sem saber e pergunto cadê você, Bael? Cadê você, Bael? Cadê você, Bael? Jezabel era a profetisa de Baal. E há uma sincretização na Goécia, pelo menos na Goécia moderna, de Baal, né, que é justamente Bael, Baal quer dizer Senhor, Bael, e aí o príncipe, né, que vocês estão vendo aqui no fundo, né, que é aquela estatueta ali, que é justamente o Beuzebu. Nós também vamos falar sobre isso. Jezabel foi importante, Tulas foi importante e a presença de Évora Namu é bem muito importante.
muito importante. E muita gente de fora, muitos iniciados de fora, muito importantes. Até a Lumina Iase foi importante, depois, antes de se tornar escrava do Dalai Lama, esse pedófilo, que eu vou falar depois sobre isso. E foi aí, quando eu voltei do Hare Krishna, começou a minha fase artística e eu fui trabalhar na Cavell Caruaru Veículos. Era quem mandava na época, que eu me lembro, era o Dr. Fontes, e foi uma artista de Caruaru chamado Valdir Santos que me descobriu como compositor. Vamos ver o que eu posso dizer dessa época. Eu vou falar esse período e vou falar mais curto, mais breve possível. Eu fui descoberto como compositor através de um cantor chamado Valdir Santos. Ele é vivo hoje, tem diversos CDs, né? Você coloca aqui no Google Gonzaguiar, aliás, aqui mesmo no YouTube, Gonzaguiar, não vai ter o crédito meu, mas a música de minha autoria, a letra é minha, a música dele. Comecei essa história no período aí, gente, como eu falei para vocês. 94 foi o período que eu fui trabalhar na Cavell Caruaru Veículos. E participei do primeiro Festivida. Me parece que o primeiro Festivida, o primeiro, foi naquele período também, que foi o Festival de Música do Sesc. E eu fui participando de vários concursos, que na época havia concursos musicais, sempre chegando na finalíssima, e comecei a gravar com o Valdir Santos. Então, de Valdir eu gravei com muita gente aqui, Valdir Santos, Jailson Rossetti, Flor de Mandacaru, essa banda aí da Globo, né? Que apareceu na Globo, daqui de Caruaru, gravei. Quando eles não tinham nome, as músicas, eu tinha muitas músicas de minha autoria, mas eles gravaram uma só, que eu me lembro, gravaram CD e DVD, que é Carne e Unha. Eu não sei se encontra aqui mais. Mas Flor de Mandacaru, acho que agora é Fulô de Mandacaru, é uma coisa assim agora, não lembro. E aí, Domingos Acioli, Flor de Mandacaru, Valdir Santos, sabe, um bocado de gente foi gravando e regravando as nossas canções. Só com o Jailson Rossetti, eu gravei 22 em CDs e DVDs diferentes. Então sim, fui um compositor. Ganhei em 2003 o certificado da melhor música do ano. Eu não tive presente, mas depois Jailson mandou fazer uma cópia do diploma. Eu creio que eu devo ter até hoje na Toca do Morcego, da periferia da casa que eu saí. E eu recebi aí pela Câmara dos Vereadores o troféu de compositor do ano de Caruaru. E havia muita gente boa, Petro Samurim, o próprio Valdir Santos, mas a música mais tocada foi O Shot da Maré. Foram muitos anos como compositor. E o que eu posso dizer para vocês veja, gente, quando o cara é bom, as dificuldades, o cara não vê dificuldade. Olha, se você é bom de futebol, você joga com bola de meia. São pessoas que querem publicar um livro, elas publicam porque antes não tinha essa facilidade de hoje. Jorge Amado era na datilografia. Antes de Jorge Amado, aqueles grandes escritores do passado, eles escreviam a bico de pena mesmo. Quando a pessoa não é para aquilo, ela pensa primeiro nas dificuldades. Então você que está entendendo, se você... eu tenho dificuldade de escrever um livro mesmo, eu tenho dificuldade, eu estou procurando estrutura para compor uma música, sabe, porque não é a sua, velho. Não é a sua.
Os grandes artistas de verdade vieram do nada. Vieram do nada. Pelé jogava com bola de meia. Então o cara veio de nada. Romário, não é? Um dos maiores artilheiros da Copa do Mundo, né? 94, hoje cagando no campo, porque, como eu disse a vocês, esse povo não sabe parar. É uma desgraça Zico jogando bola. Olha, não é a idade. A idade é para você contar para os netinhos que você foi. Aí Zico jogando bola vai fazer um gol, sai morrendo, sai caindo. O povo parece que não tem noção, não tem vergonha, não tem noção. Você fez a sua história. Não é você fez. Então assim, gente, quando a gente é jovem e a gente nasce para fazer, a gente faz. Não tem dificuldade. É interessante que eu sempre escrevi poesia. Eu escrevi no caderno, quando não havia internet para colocar, quando não podia, quando eu não tinha, como pessoas como eu não tinha condições de publicar um livro. Hoje tem 3 livros publicados pelo Clube dos Autores, mas estão publicados. Não existe uma desculpa, existem livros publicados. Então, se você quer fazer algo e o que você enxerga na frente são as dificuldades, você não nasceu. Não. Eu digo para você logo, desista, porque ele não nasceu. Olha, as pessoas que fazendo, elas não insistem numa coisa, porque para elas é natural. Eu fui compositor com 14 anos em Caruaru. Eu gravei muitas músicas, porque até hoje é natural para mim. E eu fazia nos baldes de manteiga da minha irmã de plástico. As melhores canções eu não tinha violão, eu não sabia, e eu fiz, batendo no balde. Hoje eu tenho um tantã, coisa mais linda, uma timba, coisa linda. E eu não tinha um local como eu hoje tenho para compor, não. A casa era cheia de gente, que minha irmã era alcoólatra. E eu fazia grandes canções. Então entenda, eu vou insistir em fazer meu livro, eu vou insistir. É porque não é a sua, cara. Quando é a sua, você escreve sem... Você escreve porque você escreve. Você escreve aquele livro lá e você vê ele publicado, mesmo que você não publique. Eu fazia isso, eu escrevia volumes e volumes de poesia, entregava para as meninas. Tinha cadernos e cadernos. Até que um dia eu vi que eu podia publicar. Então Telemann é isso. Telemann não é o desejo do ego. É o desejo do eu. Porque existe a necessidade e o capricho. O líder satisfaz a necessidade, não o capricho do liderado. E o iluminado, veja que ele satisfaz a necessidade da alma. E não do ego. Ele não vai escrever. As dificuldades é porque o ego está no meio. O ego está... Eita, tem que ter uma capa extraordinária. Um livro espetacular. Não, você precisa escrever, você precisa compor. Eu compunha, como eu falei para vocês, batendo num balde. E depois, essas músicas foram gravadas e regravadas várias vezes. Então, essa foi a Quem Sou Eu, parte 2. A gente parou no período musical, citei nomes, não é? Para a gente agora adentrar o período tarólogo, né? E como foi que eu encontrei com o Osho. E a gente vai botar para gerar no Todos contra Vic Vanilla, Quem Sou Eu, parte 3. Eita!